Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos ler os capítulos 16, 17 e 18 do livro do Êxodo. Então, se você está comigo, vamos à leitura. Capítulo 16. Alimento e descanso para todos. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês após a saída do Egito. Toda a comunidade de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: era melhor termos sido mortos pela mão de Javé na terra do Egito, onde estávamos sentados junto à panela de carne, comendo pão com fartura. Vocês nos trouxeram este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Javé disse a Moisés: farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá para recolher a porção de cada dia, para que eu o experimente e veja se ele observa a minha lei ou não. No sexto dia, porém, eles deverão preparar o que recolheram, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a toda a comunidade de Israel: à tarde vocês saberão que foi Javé quem os tirou do Egito. E pela manhã vocês verão a glória de Javé, porque Javé ouviu as murmurações que vocês fizeram contra ele. Quem somos nós, para vocês murmurarem contra nós? Moisés disse mais: esta tarde Javé dará carne para vocês comerem, e pela manhã pão com fartura, pois ele ouviu a murmuração de vocês contra ele. Quem somos nós? As murmurações de vocês não são contra nós, e sim contra Javé. Moisés disse a Arão: diga a toda a comunidade de Israel: aproximem-se de Javé, pois ele ouviu as murmurações que vocês fizeram. Enquanto Arão falava para toda a comunidade de Israel, olharam para o deserto e viram que a glória de Javé aparecia numa nuvem. Javé falou a Moisés: eu escutei as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes que comerão carne à tarde e, pela manhã, se fartarão de pão. Assim ficarão sabendo que eu sou Javé, seu Deus. À tarde, um bando de codornizes cobriu todo o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho se evaporou na superfície do deserto, apareceram pequenos flocos, como cristais de gelo. Ao verem, os filhos de Israel perguntaram: que é isso? Porque não sabiam o que era. Moisés lhes disse: isso é o pão de Javé, que lhes dá para comer. E são estas as ordens de Javé: cada um recolha o quanto lhe basta para comer, 4,5 litros por pessoa, conforme o número de pessoas que se achem na sua tenda. Os filhos de Israel assim fizeram. Uns recolheram mais, os outros menos. Quando mediram as quantias, não sobrava para quem havia recolhido mais, nem faltava para quem havia recolhido menos. Cada um tinha recolhido o que podia para comer. Moisés então lhes disse: ninguém guarde para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns o guardaram para o dia seguinte. Porém, criou vermes e apodreceu. Por isso Moisés ficou indignado contra eles. A cada manhã eles colhiam o quanto cada um podia comer, porque o calor do sol o derretia. No sexto dia, recolhiam o dobro, 9 litros para cada um, e todos os chefes da comunidade informaram a Moisés. E Moisés falou: é exatamente isso que Javé ordenou. Amanhã é sábado, um descanso completo reservado a Javé. Cozinhem o que quiserem cozinhar e fervam o que quiserem ferver. Separem o que sobrar e reservem para o dia seguinte. Eles fizeram a reserva até o dia seguinte, conforme Moisés tinha ordenado. E dessa vez não apodreceu nem criou vermes. Então Moisés disse: comam hoje, porque hoje é um sábado de Javé. Hoje vocês não encontrarão alimento no campo. Recolham durante 6 dias, pois no sétimo, que é sábado, não encontrarão. No sétimo dia, alguns do povo saíram para recolher, mas não encontraram nada. Javé disse a Moisés:
Até quando vocês se negarão a observar meus mandamentos e leis? É Javé quem lhes dá o sábado, e é por isso que ele, no sexto dia, lhes dará o pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E no sétimo dia o povo descansou. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era branco como a semente de coentro, e seu sabor era como bolo de mel. Moisés disse: Esta é a ordem de Javé. Conservem 4,5 litros para que as gerações futuras possam ver o pão com que eu os alimentei no deserto, quando os tirei do Egito. Moisés disse a Arão: Pegue uma vasilha, coloque nela 4,5 litros de maná e coloque-a diante de Javé, a fim de conservar para as gerações futuras. Conforme Javé tinha ordenado a Moisés, Arão o colocou diante do testemunho, para que fosse conservado. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitada. Comeram maná até chegarem à fronteira de Canaã. Capítulo 17. Javé está no meio de nós ou não? Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, conforme a ordem de Javé, e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. Então o povo discutiu com Moisés, dizendo: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês discutem comigo e colocam Javé à prova? Mas o povo tinha sede e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou a Javé, dizendo: O que vou fazer com esse povo? Estão quase me apedrejando. Javé respondeu a Moisés: Passa à frente do povo e tome com você alguns anciãos de Israel. Leve com você a vara que feriu o rio Nilo e caminhe. Eu vou esperar você junto à rocha de Horebe. Você baterá na rocha e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu a esse lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque puseram Javé à prova, dizendo: Javé está no meio de nós ou não? Vitória contra o inimigo. Os amalecitas foram e atacaram Israel em Rafidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha certo número de homens e saia amanhã para combater os amalecitas. Eu ficarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés havia dito e saiu para combater os amalecitas. Entretanto, Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel vencia. Quando ele abaixava as mãos, Amaleque vencia. Ora, as mãos de Moisés já estavam pesadas. Então eles pegaram uma pedra e a colocaram aí, para que Moisés se assentasse. Enquanto isso, Arão e Hur sustentavam os braços de Moisés, um de cada lado. Desse modo, as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou Amaleque e sua tropa ao fio da espada. Então Javé disse a Moisés: Escreva isso num livro como memória e diga a Josué que eu vou apagar a memória de Amaleque debaixo do céu. Depois, Moisés construiu um altar e lhe deu o nome de Javé, minha bandeira, dizendo: Uma certa mão se levantou contra o trono de Javé. Haverá guerra de Javé contra Amaleque de geração em geração. Capítulo 18. O Deus libertador é o Deus verdadeiro. Jetro, sacerdote de Madiã e sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo o que Javé havia feito com Moisés e com seu próprio povo Israel. Como Javé havia retirado Israel do Egito. Quando Moisés mandou sua mulher Séfora de volta, Jetro, sogro de Moisés, recebeu-a junto com 2 filhos. Um deles se chamava Gerson, porque Moisés dissera: Sou imigrante em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, porque o Deus de meu pai é minha ajuda e me libertou da espada do faraó. Acompanhado da mulher e filhos de Moisés, Jetro foi encontrar-se com ele no deserto onde estava acampado, junto à montanha de Deus.
informaram a Moisés: sua mulher e seus filhos estão aí, juntamente com seu sogro Jetro. Moisés saiu para receber o sogro, inclinou-se diante dele e o abraçou. Os dois se cumprimentaram e entraram na tenda. José contou ao sogro tudo o que Javé tinha feito ao faraó e aos egípcios por causa dos israelitas. Contou também as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e das quais Javé os havia libertado. Jetro ficou alegre por todos os benefícios que Javé tinha feito a Israel, libertando-o do povo egípcio, e disse: seja bendito Javé, que libertou vocês do poder dos egípcios e do faraó. Ele arrancou este povo do poder do Egito. Agora eu sei que Javé é o maior de todos os deuses, pois quando eles tratavam vocês com arrogância, Javé libertou o povo do domínio egípcio. Depois, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Arão e todos os anciãos de Israel foram e fizeram a refeição com ele na presença de Deus. Tentativa de organização. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver os assuntos do povo. Ora, o povo procurava por ele desde o amanhecer até a noite. O sogro de Moisés viu tudo o que este fazia pelo povo e lhe disse: o que é que você está fazendo com o povo? Por que está sentado sozinho enquanto todo o povo procura de manhã até a noite? Moisés respondeu ao sogro: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Quando eles têm alguma questão para resolver, me procuram para que eu resolva e para que eu explique os estatutos e as leis de Deus. O sogro de Moisés replicou: mas o que você está fazendo não está certo. Você está matando tanto a si mesmo como ao povo que o acompanha. É uma tarefa muito pesada e você não pode fazê-la sozinho. Aceite meu conselho para que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus e apresente junto de Deus as causas dele. Ensine a eles os estatutos e as leis. Faça que eles conheçam o caminho a seguir e as ações que devem praticar. Escolha entre o povo homens capazes e tementes a Deus, que sejam seguros e inimigos do suborno. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles administrarão regularmente a justiça para o povo. Os assuntos graves eles trarão a você. Os assuntos simples eles próprios resolverão. Deste modo, vocês repartirão a tarefa e você poderá realizar a sua parte. Se você fizer assim e Deus lhe der as instruções, você poderá suportar a tarefa e o povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez o que ele havia dito. Escolheu em Israel homens capazes e os colocou como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles administravam regularmente a justiça para o povo. Os assuntos complicados eles passavam para Moisés, e os simples eles próprios resolviam. Depois, Moisés despediu-se do sogro e este voltou para sua terra. Muito bem. Hoje lemos então esses 3 capítulos, né? O povo aí que gosta de murmurar contra Deus, né? O povo que murmurou contra Moisés e Arão. Então, quantas vezes a gente também não murmura contra Deus, né? Porque não acontece aquilo que a gente quer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Nós precisamos entender esse tipo de coisa. As coisas acontecem na hora que Deus quer, do jeito que Deus quer, como Deus quer. Então, não adianta. A gente pode pedir o que a gente quiser para nosso Senhor, para Jesus, para Deus, né? Mas as coisas vão acontecer da forma que Ele achar melhor, tá bom? Então, tenha essa paciência, tá bom? Para você poder alcançar aí os seus sonhos, mas às vezes não da maneira que você espera, e sim da maneira que Deus quer. Assim a gente vai viver muito melhor, tá bom? Muito obrigado a você que tem acompanhado aí as leituras. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, tá? Hoje você vai comentar assim: eu estou contigo até o fim, tá bom? Estou contigo até o fim. Só escrever isso aí embaixo e você já vai ter feito a tarefinha de hoje,
tá legal? Além disso, compartilhe esse vídeo e todos os outros da série Bíblia para Preguiçosos com as pessoas que você acha que precisam aí da leitura da Sagrada Escritura. Um grande abraço a vocês, Deus continue abençoando a sua vida e até amanhã. Tchau, tchau!